Oi, amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia? E hoje, gente, a gente vem com mais uma história do mundo gringo. E vou falar pra vocês, eu acho que a história de hoje foi uma das histórias mais bonitas que eu li. Vocês vão ver, e mais louca também pela atitude que ela tomou, né? Não sei se muita gente, não sei se todas as pessoas fariam como ela. Bom, é uma história grande, então pega a pipoca, faz um café, para o vídeo aí para vocês ouvirem tudo. Vamos lá então. Bom, ela falou o nome dela. Ela disse: Oi, Dani, meu nome é. Como eu nunca falo o nome de ninguém aqui, gente, mesmo quando a história é bonita, com um final feliz, eu também não vou falar se a pessoa não falar. Olha, ela me mandou fotos dela, falou o nome dela, tudo, mas se a pessoa não falar, olha, fala meu nome, eu quero fazer o Mundo Gringo ao vivo. Então, se você também tem uma história com algum gringo, uma história que você passou, triste ou feliz, e quer fazer um hangout comigo, aí eu te convido para fazer ao vivo. Você pode entrar em contato com o e-mail daniresponde@hotmail.co.uk e a gente vai conversar ao vivo. Aí sim você vai poder se mostrar para o nosso mundinho aqui da internet. Vamos lá. Ela fala o seguinte: me casei muito cedo, tinha 15 anos. No primeiro mês de casada fiquei grávida. Tive minha primeira filha aos 16 e 5 meses depois eu estava grávida novamente. Eu era uma adolescente com 2 filhas, mas toda a minha vida meu sonho foi casar, ter filhos, por isso eu era feliz. Minhas filhas tinham um ótimo pai e nunca faltou nada para elas, e eu não precisava trabalhar e podia cuidar da casa e delas. Foi assim até o ano de 1998, quando elas tinham 12 e 13 anos e eu tinha 29. Então fiquei viúva e sozinha. Eu já não tinha pai nem mãe. Meu pai nunca me quis e nunca tivemos um relacionamento. E minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. E dos 12 aos 15, me casei, morei com minha irmã. E acho que até por isso me casei cedo. Era muito sofrimento. Bom, então como eu disse, eu fiquei viúva aos 29 com 2 adolescentes para criar. E eu não trabalhava. Até porque o pai delas nunca deixou. Dani, foi uma barra muito difícil, mas eu consegui dar a volta por cima. Trabalhei de doméstica, depois uma papelaria, depois fui trabalhar em uma empresa como copeira. E lá viram que eu era esforçada, inteligente, me deram o cargo de recepcionista, depois secretária júnior, auxiliar de contas a pagar, depois supervisora de compra e por fim supervisora administrativa. Estudei, fiz cursos e tinha um ótimo salário. Criei as meninas, elas estudaram, fizeram cursos de departamento pessoal e começaram a trabalhar com 17 anos. As duas. E vivíamos nós 3 muito felizes. Depois de termos passado por muita coisa, tudo estava indo bem. Meu marido havia nos deixado uma casa e não eu precisava pagar aluguel. E juntas reformamos a casa. E tudo estava maravilhoso. Eu tinha medo de me casar novamente por causa das meninas, sabe? Medo de alguém fazer algo com elas. Mas um dia conheci um cara do trabalho. Namoramos. Depois decidimos viver juntos. Mas ele era muito ciumento e às vezes ficava dias sem falar comigo. Por fim, resolvi por um basta. Mas eu sentia falta de ter alguém, um amor. Então uma amiga me disse que ela entrava num site e conhecia pessoas. Eu resolvi me cadastrar. Conheci algumas pessoas, mas nada que me agradasse. Ou então eram os caras que logo pediam foto de calcinha, uma coisa do tipo. Eu logo bloqueava. Conheci um cara gente boa, um advogado. Namoramos, mas ele só queria curtir e eu queria algo mais sério. Sentia falta de ter alguém para todos os dias. Sempre quis alguém inteligente, charmoso e não aparecia. Então eu disse para minha amiga que aquilo era mal furada e eu ia desistir. No ano de 2012, minhas 2 filhas se casaram. Foram uma para cada lado. Dani, isso me destruiu. Fiquei sem chão. Não dormia, não comia, uma tristeza me consumia. Eu me sentia tão triste e tinha que trabalhar.
sendo que à noite eu não dormia bem, eu estava mal. Até que um dia eu estava no Facebook e vi um post de um site de relacionamento. Resolvi me cadastrar, mais uma vez. Era 8 de dezembro de 2012. Eu estava em casa, era um feriado. Entrei e vi alguns caras. Resolvi entrar em outros países. Coloquei Estados Unidos. Fui vendo os perfis, as fotos, até que um me chamou a atenção, logo de cara. Mandei uma mensagem, mas achava que ele nem ia me responder, afinal eu nem falava inglês e usei o tradutor. No dia seguinte, lá estava a resposta. Ele disse que era um militar americano que estava em serviço no Afeganistão, que era divorciado, tinha 3 filhos, que viviam com a mãe, e que ele procurava um amor, mas que já estava sem esperança, por isso estava deletando o perfil. Aí eu vi minha mensagem, resolveu responder. Começamos a conversar a partir daquele dia. Ele foi me contando a vida dele, que já tinha ido como militar para muitos países, como a Somália, Japão, Coreia do Sul, Iraque, Kuwait, e nesse momento estava no Afeganistão. Eu falei sobre a minha vida. Então, uma semana depois, ele disse para sairmos do site e conversarmos por e-mail. Nossos horários eram terríveis. Quando era dia para mim, era noite para ele. Quando eu dormia, ele trabalhava e vice-versa. Eu sem saber nenhuma palavra de inglês. A gente sempre usava o tradutor. Bom, então no início de janeiro, ele me disse que iria ao Brasil me conhecer. Fiquei muito feliz. Mas dia 10 de janeiro de 2013, dia do meu aniversário, eu recebi um e-mail de uma empresa com uma passagem de ida e volta para Las Vegas pela empresa Copa Airlines, em meu nome. Eu achei que era brincadeira. Eu não conseguia falar com ele, pois ele estava incomunicável, por segurança. Dias depois, ele me mandou a reserva do Hotel Monte Carlo e perguntou se eu havia recebido as passagens. Então eu perguntei se era verdade. Ele disse que sim. Eu disse, mas eu não tenho nem passaporte, nem visto. Nada. E ele disse, bom, isso eu não vou poder te ajudar. Você vai ter que providenciar. E me perguntou se eu queria que ele me mandasse dinheiro para eu fazer essas coisas. Dani, a passagem era para o dia 2 de março. Nisso eu já havia ligado para a Copa para confirmar se tinha mesmo uma passagem no meu nome. Ah, me esqueci de mencionar. Ele havia me pedido meu nome completo porque ele disse que precisava mandar uma carta para ele poder ir para o Brasil e que eu estava o convidando. Algo assim. Então eu sei que ele tinha meu nome completo. Bom, tirei o passaporte, providenciei tudo do visto e como eu tinha casa, carro, trabalho de 14 anos, o visto foi concedido. Eu iria ficar 8 dias. A passagem de ida era para o dia 2 de março, voltando dia 9 de março. E no dia lá fui eu. Nunca tinha visto o homem na minha vida. Nunca tinha feito uma viagem para fora do Brasil. Nunca tinha andado de avião. E fui. Dani, eu não tinha falado nada para ninguém. Eu disse que era um presente que eu estava me dando pelo meu aniversário de 44 anos. Eu iria fazer em abril e como eu estava de férias do trabalho, eu falei isso para todo mundo, filhos, amigos e família. Olha que loucura. Cheguei em Las Vegas às 5 da tarde e ele estava lá sentado me esperando. Assim que me viu, me reconheceu e foi em minha direção. Pegou minha mala com uma mão e com a outra segurou minha cintura, me olhou e nos beijamos. Foi a cena mais linda que eu já vi. Sem falar uma palavra, ele segurou a minha mão e fomos para o estacionamento. Entramos no carro e só nos olhamos. Fomos para o Hotel Monte Carlo e lá ele só me olhava e me beijava delicadamente. Daí ele pegou o telefone dele e no tradutor ele me disse para eu deitar e descansar. Então ele me pediu meu passaporte para guardar no cofre. Dani, eu gelei toda. Quase caguei nas calças, desculpa o palavreado. É para completar, tinha passado há pouco tempo a novela Salve Jorge, que falava dos traficantes de pessoas que pegavam o passaporte das mulheres. Ele insistia, eu relutava. Eu escrevia falando que eu preferia ficar com meu passaporte. E ele escrevia que queria guardar,
Por fim, eu entreguei, mas eu estava apavorada. Então ele se levantou com o passaporte na mão, colocou no cofre e entrou no banheiro. Eu estava deitada na cama, quase chorando de medo. Então ele voltou com mãos nos bolsos, ajoelhou perto de mim na cama. Eu tinha um anel na minha mão direita. Ele colocou a mão por baixo do lençol que me cobria, tirou meu anel e colocou outro e falou: Bom, eu achei que ele tinha tirado meu anel e colocado de volta. Mas o que ele fez embaixo dos lençóis, ele pegou o meu anel e com a outra mão ele colocou outro anel. Bom, ele pegou o telefone com um tradutor em português e ele me fez uma pergunta que eu quase morri. Daí ele tirou minha mão e eu vi que tinha outro anel no meu dedo. E fui olhar o que ele tinha escrito no telefone. Estava escrito: Você quer casar comigo? Dani, eu não sabia o que responder. Eu olhava o anel, olhava para ele e minha voz não saía. Gente, não esqueça que ela tinha acabado de conhecer o homem, ela nunca tinha visto ele na vida. Por fim, eu disse sim. Sem pensar direito, eu disse sim. Nos amamos e foi lindo. Ele havia planejado tudo, mesmo sem nunca ter me visto. E como eu tinha chegado no domingo, ele já tinha marcado o appointamento no advogado. Fomos lá na segunda. Ele queria casar em Las Vegas, naquela semana mesmo, mas o advogado nos aconselhou a não fazer isso. Disse para ele me convidar para ir com ele para a Geórgia, o estado que ele é, e que devíamos nos casar depois de 2 meses. Mas ele não podia ficar, ele só tinha 2 semanas e tinha que voltar para o Afeganistão. Mesmo assim, ele me perguntou se eu queria ir para a Geórgia. Eu disse que eu tinha meu trabalho, minhas filhas, minhas coisas. Dani, eu sem pensar, eu decidi ficar com ele. Passamos a semana mais inesquecível em Vegas. Fomos ao Circo de Solé, fomos ao Grand Canyon e muitos outros lugares. Foi a semana mais linda da minha vida. Ele comprou uma passagem para eu ir para a Geórgia, mas não tinha no mesmo voo dele. Fui sozinha. Nos encontramos no aeroporto de Augusta. Era somente 20 minutos de diferença de um voo para o outro. Ele me levou para a casa dele, me apresentou a família. Eu lá feito uma tonta, sem saber o que aquele povo estava falando. Mas ele cuidava de mim, me protegia. Como ele já era aposentado da Army, que é o exército americano, ele trabalhava no Afeganistão como civil, mas para o governo americano. Então, ele foi falar com o chefe que precisava de um tempo maior. Contou a nossa história, me apresentou. O chefe deu a ele 2 meses. Disse para ele resolver tudo e depois viajar. Mas ele iria ficar trabalhando lá na base de Augusta. E assim foi. Ele foi me mostrando a cidade, me levou para tirar drive license, comprou um carro para mim, comprou roupa, me mostrou tudo. As pessoas na casa moravam ele, uma irmã de 43 anos e um irmão de 21. Eles me tratavam muito bem. E meu marido me disse: depois que eu voltar para o Afeganistão, você vai ter que fazer tudo por você. Por isso vou te mostrar tudo. Quero que você fique bem. Dani, no dia 3 de maio nos casamos no civil. Foi incrível, foi um sonho. Era uma sexta-feira. À noite fomos jantar num restaurante italiano. Estávamos muito felizes. Na segunda, fomos providenciar os documentos para o advogado. E naquela semana ele fez tudo para providenciar tudo e o advogado dá entrada para o meu pedido do Green Card. E assim foi. Dia 26 de maio, ele teve que voltar para o Afeganistão. Chorei muito. Ele ficou lá 6 meses. Eu fiquei em Augusta. Mas graças a Deus conheci brasileiras boas que me ajudaram. Ah, me esqueci de falar. Antes de ir para a Geórgia, quando eu decidi ficar com ele, eu liguei para minhas filhas e contei. Elas me chamaram de louca. Contei para os meus chefes. E eles, que sempre foram maravilhosos, não fizeram objeção. Até fizeram todo o acerto da empresa comigo. Mandei uma procuração para minha filha e ela resolveu tudo lá. Vendeu meu carro, ajeitou minhas coisas. Continuando, meu marido ficou 6 meses fora e voltou em dezembro com um presente que eu nunca me esquecerei. Ingressos para irmos ao concerto de Andrea Bocelli em Atlanta. Foi um sonho, pois eu adoro. E fomos para Orlando passar uma semana. Ai, Dani, foi lindo.
Depois do Natal, ele voltou para o Afeganistão, ficou até maio. Mas enquanto ele estava lá, ele pediu o irmão dele, que mora em Orlando, para comprar uma casa para nós. Ele comprou uma casa em Orlando. E quando ele veio, me fez mais essa surpresa. Ele ficou um mês aqui. Fizemos a mudança e depois ele voltou para o Afeganistão por mais 45 dias e ali seria o fim do contrato dele. Depois, seria o fim do contrato. Depois ele veio e ficou trabalhando uma semana em Augusta e outra em Orlando, até outubro de 2015. Aí acabou o contrato e ele está de vez aqui em Orlando. Em 2014 fomos ao Brasil para o casamento do religioso da minha filha. Ela estava casada só no civil e se casou na igreja. Foi a primeira vez que ele foi. Foi lindo, as meninas amaram ele. Levei ele na empresa que trabalhei e todos adoraram. O meu ex-chefe fala muito bem inglês e eles conversaram um tempão. Foi tudo lindo. São 3 anos de casamento e ele me faz muito feliz. Eu o amo. Nós nos amamos muito. Claro que às vezes brigamos, mas são coisas de casal. Mas estamos sempre juntos, fazendo tudo juntos. Dani, minha história é feliz e linda. Mas como nem tudo são flores, alguns familiares não me aceitaram 100%. Mas como ele diz, doesn't matter. Um grande beijo para você e para o Marcos. Amo seus vídeos, já vi todos. Segue aqui algumas fotos. Desculpa pelo e-mail grande e tem até mais a minha história, mas se eu for contar tudo vai ficar 5 páginas. Um beijo. Um beijo pra você. Gente, eu me emocionei com a história dela, sério. Ó, meu tio de lágrima. Porque, assim, era uma mulher de 44 anos, né? E eu tenho 43 anos e eu também refiz a minha vida, sabe? Muita gente às vezes pensa, às vezes até a gente pensa que a gente não vai refazer a nossa vida. Ai, que, nossa, acabou essa relação, acabou tudo, né? E principalmente eu acho que depois que você passa dos 40, parece que, sabe? Parece que nunca... que a gente não acredita que as coisas possam acontecer novamente com a gente. E sim, gente, acontece. Eu fiquei emocionada assim, porque eu também conheci uma pessoa maravilhosa, que vocês sabem, que é meu marido. E, sério, ele foi um presente de Deus na minha vida, como eu tenho certeza que a história dela, esse homem foi um presente de Deus na vida dela. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês, muitas mulheres me escrevem, muitas mulheres de 40, né, ou de 30, ou 50, 60, bom, mas muita gente me escreve, Dani, parabéns por você ter sido tão guerreira, de acreditar no seu amor, porque eu também, eu me identifiquei com ela, eu fiz como ela, eu também larguei tudo por causa de um amor, eu larguei Londres, larguei a loja, larguei uma vida que eu tava estruturada pra vir viver esse amor, sabe? E aquela coisa, a gente nunca sabe se é pra sempre, gente, mas que seja eterno enquanto dure, né? E o importante é que a gente seja feliz. Claro que a gente sempre quer que seja pra sempre. Eu tenho certeza que eu e Marcos é pra sempre, mas sei lá, se por acaso não for um dia, que seja eterno enquanto dure, que a gente seja muito feliz. E eu me emocionei porque eu recebo muitas mensagens de mulheres, como eu digo pra vocês, que às vezes estão infelizes, que falam que não tem coragem de largar o que elas estão passando para tentar ser felizes, se isso existe mesmo. Uma me falou, Dani, é verdade? Pode ter um casal assim feliz como você e o Marcos são? Sim, gente, pode sim. Claro que a gente também discute, a gente também tem briga, vocês acham que é tudo mil maravilhas? Não, tem dias que a gente quebra o pau mesmo, mas sempre com respeito, sabe? Um respeitando o outro. Coisas de casal mesmo, besteira, coisas que acontecem no dia a dia. Então eu quero falar pra você aí que ouviu essa história linda, que acompanha a minha história, que sim, gente, você pode ser feliz sim. Não tem porquê de você não ser feliz, não tem porquê de você ter medo de enfrentar novas coisas, não tem porquê você se abrir pro novo. Às vezes você sofreu, passou um casamento sofrido, abra seu coração, se abra para coisas novas.
quando você se abre para coisas novas, as coisas vêm, sabe, para você, as coisas acontecem na sua vida, pode ter certeza disso. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o nosso quadro aqui, Mundo Gringo. Se você tem uma história, manda aí pro daniresponde@hotmail.co.uk. O e-mail tá aqui embaixo no box de informação. Tem a caixa postal da gente, tem Instagram, Snapchat, tudo para vocês acompanharem a gente aqui no box de informação. É só você abrir aí, ó, ver mais, e você vai ver toda a nossa informação. Agradecer a todos vocês que estão chegando no canal, o canal está crescendo. Muito obrigada. Agradecer pelos joinhas que vocês estão dando, muito mais agora nos vídeos que eu tô vendo, sempre aumentando. Muito obrigada de coração, porque isso faz com que o canal, mais pessoas tenham acesso ao canal. É uma ferramenta do YouTube. Quanto mais likes você dá, mais o seu vídeo é divulgado, mais pessoas veem. E, consequentemente, mais o canal cresce, mais a gente grava, e mais a gente fica feliz, e mais a gente quer fazer um monte de coisa nova pra vocês. Beijo no coração de vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!